reonerar a próxima matéria. Foro de São Paulo. Mitos e verdades sobre o evento de esquerda. Começa nessa quinta-feira, Começa nesta quinta-feira, dia 29, em Brasília, a 26ª reunião do Foro de São Paulo, o encontro que acontece pela primeira vez após a pandemia do Covid-19. Reunirá representantes de partidos políticos e movimentos de esquerdas de 27 países da América Latina e do Caribe, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja presença foi confirmada pela assessoria do PT. A articulação, contudo, é alvo de diversas acusações e dúvidas entre os brasileiros. O Foro de São Paulo é frequentemente lembrado durante períodos eleitorais em meio a questionamentos a políticos de esquerda, sobretudo do PT. Em 2018, por exemplo, o então candidato a presidente Cabo Daciolo, à época do Patriota, hoje do PDT, afirmou em um debate televisivo que o também presidenciável Ciro Gomes, do PDT, seria um dos fundadores do coletivo, questionando o rival sobre um suposto plano Ursal. O Fórum de São Paulo se apresenta como uma articulação de partidos e movimentos políticos latino-americanos e caribenhos. Atualmente conta com 123 partidos membros, oriundos de 27 países, que se reúnem anualmente para discutir questões políticas e sociais pertinentes a essas regiões. Este ano, por exemplo, o tema do encontro é integração regional para avançar a soberania latino-americana e caribenha. Segundo a articulação, a ideia é debater os desafios e os rumos do continente. Foi bem sucinto ali, para a gente poder falar, para ter mais tempo para falar sobre esse fórum de Cubatão. Está todo mundo se reunindo para discutir, a esquerda reunindo para discutir as possíveis soluções para os desafios, né, da América, né, da América Latina, nosso, até do Brasil, né, da Patagônia ao Caribe, né? Da Patagônia ao Caribe. Vai lembrar de Jack Sparrow. Eu vou te falar, cara, esse fórum aí, eu lembro, a gente lembra muito, como eu disse, no período eleitoral, que fala a respeito do fórum, né? E não é nem as ideias que são debatidas, porque o que eles anunciam, isso é interessante, né? Discutir os avanços e desafios para o futuro. Isso, né, é uma expressão bem abstrata. Mas a questão são os países participantes, os seus líderes atuais. Quando o Maduro esteve no Brasil, a grande maioria não criticou o Maduro estar no Brasil, porque ele é, apesar de ser quem ele é, né, e é um chefe de Estado de um país. O que o pessoal reclamou muito, né, foi a forma como ele foi recebido. Ele foi festejado. É como se a gente tivesse recebendo Charles. Rei Charles. Exato, não vou nem fazer comparações. Não Charles, o Rei Charles. Rei Charles, não vou nem fazer comparações, porque tem gente que não gosta do sistema monárquico de administração, a política, né, da monarquia e tal, essa coisa. Mas a forma como ele foi recebido literalmente com tapetes vermelhos, né? E isso levantou o sinalzinho de alerta, principalmente para a classe de jornalistas, de que essa influência pode vir para cá, né? Eu digo que o Brasil ele é muito grande para que esse tipo de coisa aconteça, porque quando o Bolsonaro foi eleito, falava assim que o regime militar ia adotar, ia virar ditadura e tal. Eu dizia que o Brasil não é organizado o suficiente para acontecer uma coisa dessa. Não estamos preparados para um evento dessa magnitude. Não, eu acho que tinha até uma piadinha onde o cara queria escolher onde ia ser a condenação dele, se ia ser na Alemanha, se não sei o quê, e ele queria ir para o Brasil porque um dia ia faltar, né, uma coisa, um dia ia faltar outro, um dia ia faltar outro. É uma piadinha engraçada, que tinha que escolher entre comer cocô, não sei o quê. Não, eu quero comer cocô no Brasil porque um dia vai faltar o pote, um dia vai faltar cocô, um dia o cara que dá a colher não vai estar. Parafraseando, né, a bagunça instituição que é o nosso país, infelizmente. Então esse Foro de São Paulo aí, cara, traz essas figuras, né, figuras enigmáticas aí que vão totalmente contra aquilo que a gente acredita. Defende-se tanto a democracia, o direito de poder falar, de expor suas ideias, de externar seus pensamentos, mas na prática é outra coisa. Durante o período eleitoral, o Bolsonaro tomou várias pauladas do TSE, porque tudo que ele dizia que o candidato que venceu era associado, os caras falavam que era fake news. Sobre aborto, sobre o Foro de São Paulo, e tá aí. Entendeu?
Eu entendo. É difícil. Eu entendo que todos têm direito a ter um posicionamento político, uma condição ideológica, e que, na verdade, a escolha, ela se trata de uma coisa pertinente a toda a população de um país, né? Quando a América Latina se junta para discutir esses assuntos, bacana. Isso não quer dizer que um governo está participando. O presidente Lula estará lá como Luiz Inácio Lula da Silva, porque não é o país que está sendo, é um convite, porque como chefe de Estado, ele vai estar lá, mas não é um posicionamento do país. Não, Essas Márcio, situações que devem ser entendidas, porque Márcio, o posicionamento do país é uma outra coisa. Márcio, mas quando você fala isso, veja, é muito difícil você conseguir separar a pessoa do presidente, tá? É muito difícil. Bolsonaro quebrou a cara porque ele não conseguiu fazer isso, né? Ele queria ser a pessoa mais natural possível, mas esqueceu que ele tinha a faixa de presidente. Então, o presidente participar, de certa forma, ele está sinalizando com todo o seu governo. Ah, não, eu fui lá. É a mesma coisa que, nós somos pessoas comuns que a gente pode participar, de repente, de um campeonato de futebol sem comprometer a nossa escolha. Tu torce pro Santos, Corinthians, sei lá, mas você vai assistir você vai participar de uma Copa São Paulo amador ou veterano. Isso não compromete a tua torcida. Já um presidente é diferente, é muito difícil, você não consegue separar a pessoa do personagem, do político, né? Não dá. É uma coisa, um prefeito aqui municipal, eu tava como pessoa, uma coisa que aconteceu, acho que foi ontem, 2 jogadores do Santos que foram encontrados na balada, né? Não sei se você viu isso, 2 jogadores. Isso, estavam na balada, e sendo que eles tinham treino logo de manhã. Foram encontrados 5h30 da manhã na balada e 9h30 tinha treino. E o Santos veio numa sequência de derrotas, a torcida tá meio pampã, e encontraram os dois meninos, né? Jogadores. Aí começou a divisão da mídia, não, mas ele tava no dia de folga. Não, peraí. Primeiro que não era dia de folga, né? E segundo que falta o comprometimento. Teu time veio mal e tu continua comemorando. Você está comprometendo o seu rendimento. Exatamente. O que eu quero dizer é que é o seguinte, fica difícil você separar o jogador do futebol da pessoa que saiu pra balada, né? Mas o que eu digo assim, o foro, ele pode discutir. E a participação de quem quer que seja é aberto. É aberto, claro. Não, é aberto. A decisão quanto ao encaminhamento e a sequência que o país dá aos seus desafios, à sua condição política, à sua forma de governo, tudo isso parte do cidadão, é o cidadão que escolhe. É que então, Márcio, mas é que o fato de você participar desse tipo de reunião diz que você pelo menos tem uma intenção de adotar alguma coisa. Então que a direita faça um foro de São Paulo de direita e junte toda a direita boa. E vá fazer o seu e convide o presidente para participar também. Para ver se ele vai. Façam isso. A gente vai fazer um foro paulista. É um foro paulista, não é um foro ditatorial. Faça o seu foro também. Faz o foro, Pronto, e se junto, chama todo mundo e vai discutir. Chama a Tio Sam, Estados Unidos, chama a Grã-Bretanha, chama as grandes potências, chama as forças aí de direito e tudo mais, e vai lá e se reúne e discute. A América Latina traz convidados e pronto, discute. E pronto, e convida o presidente da República também para fazer parte. Lembrando que a comida, você sabe. E por falar em comida, é o seguinte, hein? A frase da semana é: em palácio ninguém come bem. Você ouviu essa? Macron, você não fez direito. Podia ter feito uma feijoadinha, um arrozinho com feijão e um ovo frito. Meu Deus, a culinária francesa deve estar gritando. Mas tudo bem. Mas todo mundo tem o direito de comer o que quer, né? Salvo a garotada ali para receber a merenda, que muitas vezes nem merenda tem. 10h48, vamos à próxima matéria. Vamos sair do foro e vamos para a próxima? Vamos falar de coisa boa, pelo amor de Deus, vai. Não vamos nem falar da Ursal.